amigos da JPTV e do portal JP News, já está no ar mais uma edição do programa Estúdio Aberto, hoje com a presença do ex-vereador, ex-professor de Educação Física, ou melhor, professor de Educação Física aposentado, né? O Remy Amandivai. Tudo bem, Remy? Tudo bem, Adriano, ouvintes, bom dia. Bom, vamos começar tratando da política de Montenegro, que é a sede do Grupo Progresso de Comunicação. Te surpreendeu essa informação dada com exclusividade pelo Grupo Progresso de que Luiz Américo Alves Aldana não será candidato em 2016, Remy? Olha, Adriano, surpreendeu, que todos acreditavam que ele colocaria seu nome à disposição se fizesse um bom governo nesse período de 1 ano e meio que ele tem, e a declaração de que ele não será candidato surpreendeu. Mas eu acredito que política é assim, né? Ele não é candidato, mas na hora H é que nós vamos ver se será ou não. Provavelmente o PSB, que está trazendo ele para suas fileiras, está apostando na candidatura dele, né? Eu acredito que sim. Ou talvez numa coligação, colocando o nome dele novamente de vice. Eu acho que uma das duas alternativas ele participará. Muito bem, Remy, mais uma notícia aqui do portal JP News. Funcionários do INSS pretendem manter a greve nos próximos dias. Eles disseram ainda que já houve algumas reuniões em Brasília e no próximo dia 27 agora, a agência do INSS de Montenegro completa 1 mês de adesão à greve nacional dos servidores. É uma barbaridade para o consumidor, que sempre é o prejudicado nessas greves, né? O poder público tem que resolver o problema dos funcionários do INSS, que são mal remunerados, a gente reconhece, mas não pode ficar 1 mês com as portas fechadas, criando problemas para todo o pessoal, o povo em geral, que tem necessidade de socorrer. Certo, Remy, mais notícias aqui em relação ao PMDB. Deverá haver uma reunião nessa semana e pelo menos há 2 chapas distintas aí que pretendem concorrer à presidência, né? Inclusive a reeleição, né? Realmente o PMDB no próximo domingo, se não me falha a memória, tem a sua convenção para eleger o novo diretório. E pelo que se sabe, tem 2 chapas disputando esse diretório. Uma encabeçada pelo ex-prefeito Percival de Oliveira e outra encabeçada pela ex-presidente Eni Collen. É saudável, eu acho, dentro de um partido, a disputa democrática, apesar que hoje não funciona como antigamente, que a chapa que vencer coloca todos os seus membros. É proporcional ao número de votos que a chapa fez no diretório. Às vezes uma coloca 50%, a outra 49%, e o diretório fica dividido depois de eleito. Muito bem, vamos lá para mais informações. Olha só, policiais civis e militares pedem auxílio moradia, mas a Prefeitura de Montenegro quer implementar o policiamento comunitário, né? Um grupo formado por policiais civis e militares lotou o plenário da Câmara de Vereadores durante a apresentação da LDO 2016, na manhã de sexta-feira. Os policiais pedem à administração pública para que inclua na lei de diretrizes orçamentárias um valor destinado a auxílio moradia. Como é que tu vê isso aí, já que todo o pagamento dos policiais deveria ser do Estado, né? Isso é um absurdo, né, Adriano? Agora a Prefeitura não dá conta dos seus servidores, vai começar a pagar servidor do Estado? Não tem o mínimo cabimento. Quem tem que pagar o auxílio moradia, se for o caso, é o Estado do Rio Grande do Sul, não a Prefeitura Municipal. Acredito que isso não passou lá, né? Eles fizeram uma tentativa de persuadir os vereadores, mas não conseguiram. Certo. Então, os professores do Estado poderiam pedir também, né? Sim, exatamente. Eles abriram um precedente, né? Estão pedindo aí. Isso aí a moda está pegando agora. Os juízes do judiciário ganharam esse auxílio moradia e essa moda agora está pegando, né? No Brasil é assim, né? É tipo febre. Quando pega num, querem que pegue em todos. Remy, olha só a notícia aqui do portal JP News. Pelotão ambiental aqui de Montenegro recolhe 1.335 metros de redes de pesca aí nos rios Caí e Itaquari. Realmente, na ocasião foram abordadas 67 pessoas, 23 acampamentos, 43 embarcações e 17 pescadores amadores e 4 pescadores profissionais. O pessoal, pelo jeito, aí não está seguindo as orientações de o que pode pescar e quando pode pescar, né, Remy?
Esse é o exemplo típico do povo brasileiro, né? Não cumpre leis, não adianta. Os políticos não cumprem as leis, o povo se solidariza com eles e não cumpre também. Tá certo. Bom, continuamos aqui com as notícias do nosso estudo aberto pela Rádio Progresso de Montenegro. Lembrando que esse programa aqui é ao vivo, né? Olha só, Remy, na semana passada houve uma paralisação de 3 dias dos professores do Estado e agora o governador José Ivo Sartori já disse que não tem como pagar mais do que R$ 500 no próximo vencimento, né? Então, alguns professores já estão defendendo a volta da greve. Como é que tu vê aí, a partir dessa segunda vez que será rateado o valor dos servidores do Estado, como é que tu vê essa perspectiva de termos uma greve um pouco mais ampla? É complicado. Como sempre, né, nós já comentamos antes dos funcionários do INSS, os professores é a mesma coisa, né? Quem paga a conta são os alunos. Essa história de que os dias serão compensados, isso é tudo papo furado, como se diz na gíria. Porque os professores depois não compensam devidamente as aulas faltadas. E os alunos é que pagam o pato. Esse problema do parcelamento, se o governador não tem dinheiro, ele tem que parcelar, não adianta. Ele está comprovando que não tem dinheiro, então ele está parcelando dentro do próprio mês. Eu não vejo assim grandes dificuldades. Inclusive, nós estávamos brincando com alguns professores que o pagamento, esses R$ 500, será efetuado no dia 30. Então, dia 30 nem terminou o mês ainda, eles não completaram o mês de serviço e já estão recebendo. Seria uma vantagem. É que isso é em relação ao mês de setembro, né? E já estão recebendo a primeira em agosto. Já estão um dia antes de completar os 30 dias. Tá certo, a gente continua aqui com mais informações. Remy Amandio vai, olha só, o prefeito Luiz Américo Alves Aldana já assinou um decreto proibindo a presença de cavalos no desfile de 20 de setembro, isso em função do mormo, né, que é uma doença que surgiu agora, é uma novidade para mim pelo menos, né, e onde tem aglomeração de cavalos pode existir isso. Em função disso, foi proibida a presença dos cavalos, que era a principal atração do desfile de 20 de setembro. Exatamente, essa doença foi uma surpresa para todos, né, Adriano? Principalmente sabendo que ela afeta o ser humano, né? Então complicou muito a situação. E não pode realmente, qualquer cavalo que seja suspeito dessa doença, estar transitando entre a população. Está certa a medida do prefeito e temos que fazer um desfile sem cavalo mesmo. Certo, é interessante, né, que logo na gestão do Luiz Américo Alves Aldana, que talvez seja o prefeito mais apaixonado pelo tradicionalismo, que surja isso. Né? Exatamente. Né? Tá certo. Agora, não sei como é que eles vão resolver o problema da Expo Inter, né? Eu acredito que, pelo que eu vi no noticiário, fazendo um exame criterioso no animal não tem problema nenhum. Só que o custo desse exame é R$ 100 por animal. Então você imagina um desfile aqui em Montenegro, quanto despenderia de gastos para fazer esse exame. Tá certo. Olha só, o portal JP News já informou na semana passada, o vereador Roberto Bratz anunciou uma coletiva de imprensa e ele disse que não será mais candidato a vereador. Ele disse que o futuro ainda não está definido, né, sobre a possibilidade de ser candidato a prefeito. Disse que é uma possibilidade, não há nada de concreto, e ainda não falou sobre qual partido ele vai ir para o próximo ano. Adriano, eu acredito que o fator primordial para uma pessoa ser candidata, ela tem que ter um partido para concorrer. Isso. Então o vereador Roberto Bratz, ele tinha que primeiro anunciar o partido que ele vai concorrer. Né? Daí dizer se vai ser candidato a alguma coisa ou não. Se ele ficar sem partido, que parece que o PDT não quer que ele concorra pelo PDT, então ele não pode concorrer a nada mesmo. Ele está fazendo um ensaio aí, querendo que os partidos o procurem para que ele seja candidato. Ele tem que se decidir qual é o partido que ele vai. Eu acho que depois dessa convenção do PMDB de domingo, ele vai tomar a decisão dele. Muito bem. Remy, olha só, o presidente da Câmara, Márcio Miller, relembra promessas de campanha de Azeredo que não foram cumpridas. Ele, na sessão da Câmara, ele elencou aqui 8 promessas de campanha. Olha, aqui o Adriano, o ex-prefeito Paulo Azeredo, ele não é mais o prefeito de Montenegro. Isso. Então não tem como cobrar dele nenhuma promessa.
Quando ele era prefeito, tudo bem, mas agora ele não é mais o prefeito. Então eles têm que parar com essa mania de estar todo dia arrumando um argumento contra o prefeito Paulo Azevedo. Ele não é mais o prefeito. Já foi feito impeachment, tudo bem, quem é a favor, tudo bem, quem era contra também, tudo bem, mas agora ele não é mais o prefeito. Então eles têm que parar de fazer cobrança junto ao prefeito que não é mais prefeito. Muito bem, Remy, agora a gente sai do noticiário local, vamos para o esporte estadual aqui. O Grêmio jogou ontem às 11 da manhã, aliás, esse horário é um sucesso, né? E empatou com a Ponte Preta. Exatamente, esse horário, quando lançaram, eu disse, vai ser o maior sucesso de público, vai ser esse horário, porque a gente tem o resto do domingo livre. Só que para os atletas está ficando pesado, né? O horário das 11 horas, jogar ao meio-dia, é verdade. É muito quente. Muita reclamação, né? Isso que nós ainda não estamos no verão, né? O pessoal está sentindo muito, e todos os clubes que jogam às 11 horas, os jogadores estão reclamando depois do horário. Muito bem, Colorado jogou ontem 4 da tarde no Beira-Rio e venceu por 2-0, né? E aqui um dos analistas do Clique RBS, o Zé Vitor Castiel, disse que o Inter mudou para muito melhor. José Vitor é um torcedor entusiasmado do Internacional, né? Então ele não faz análises criteriosas e técnicas, né? Nós temos que aguardar, porque tecnicamente ainda a equipe do Internacional não está apresentando aquela qualidade que apresentava no tempo do Aguirre, antes da eliminação da Libertadores da América. A equipe teve jogos fantásticos, e esse futebol Internacional não está apresentando ainda nem de perto. Vamos aguardar, o futuro pode prometer e apresentar bons resultados. Aí nós temos que comentar em cima dos resultados apresentados. Certo. Tu acha que o D'Alessandro voltou em alto nível, Remy? Não. Está muito defasado. Ontem, por exemplo, no jogo, 90% dos passes ele errou. Puxa vida. É um índice bastante grande, né? Bastante grande. A atuação dele foi péssima no jogo de ontem. Apesar de ter jogadores que compensaram, né? Jogaram bem. O Internacional pôde apresentar um bom futebol e uma boa vitória. Tu acredita que o Vitinho possa ser uma solução para o comando do ataque? O Vitinho é um atacante agudo. Essa é a diferença do agudo dos outros jogadores. O Vitinho e o Valdívia são agudos. Então os dois jogando juntos, eles apresentam muita chance de gol. Foi o que aconteceu ontem. O Inter venceu 2-0 e perdeu no mínimo uns 4 ou 5 gols vivos. Esses dois apresentam essa solução de agudo. Não é o caso, por exemplo, do Sacha, e nem é o caso do argentino centroavante quando joga. O Lisandro Lopes. Lisandro Lopes, Que, aliás, está em plano secundário agora, né? Ele joga muito para os lados. Eu acho que ele é um excelente jogador, a gente vê que é um excelente jogador. Agora o treinador tem que dizer para ele, tu permaneça dentro da área. Aí ele vai produzir, ele sai muito da área. Aí não cria chances de gol. Aliás, são poucos os centroavantes remanescentes, né, dessa legião que nós tivemos aí nos anos 70 e 80 de centroavantes fincados dentro da área, né? Acontece o centroavante tem que ter, ele pode sair da área, como por exemplo, o Guerreiro sai da área, o Lucas Prato sai da área, mas no momento exato eles estão dentro da área na hora de concluir. Essa é a diferença. E é o caso do Lisandro Lopes, ele às vezes dá 4, 5 cruzamentos, a gente procura o Lisandro Lopes, ele está fora da área. Aí não tem como o cruzamento ter resultado positivo. Tá certo. Olha, agora mais uma notícia aqui de Montenegro, né? Estudantes da UERGS protestaram pelas ruas da cidade, né? Cerca de 100 estudantes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, foram às ruas na manhã de sábado para chamar a atenção da comunidade diante da situação vivenciada pela instituição devido aos cortes no orçamento do governo do estado, né? Isso que nem chegou aí a ser oficializada a ideia do governador José Sartori, que é extinguir com a UERGS, né? Exatamente. Eu assisti no sábado lá, tinha um grande número de pessoas no protesto, mas é uma situação muito difícil, né? Foi uma briga para conquistar o UERGS, só que na época a gente já comentava, olha, é um gasto a mais em cima do governo do estado, que já está quebrado,
E agora está aparecendo os resultados. Né? E foi um projeto do PT também, né? Olha, era eu não me lembro se foi... Não, desculpe, não, é verdade. É antes do PT. Eu acho que era a governadora Ieda Cruz. Exatamente, né? Ieda Cruz. Não tenho bem a certeza. É. Mas tanto um como o outro, né, queriam a UERGS. Só que demanda gastos. Então agora o governador está sentindo a dificuldade e uma das soluções, o pessoal fala aí, ele está aumentando impostos. Só tem duas soluções, ou aumentar os impostos ou diminuir os gastos. E o povo não quer nenhum dos dois. Aí não tem solução. Aí o Estado fica na situação que está aí, quebrado, não tem dinheiro para pagar os servidores. Então as duas soluções têm que ser providenciadas. Diminuir os gastos, tem que ver onde é que é supérfluo o gasto e de cortar. E aumentar impostos onde é possível aumentar. Senão não soluciona o problema do Estado. Olha só, até o próximo dia 28 agora acontece a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Na semana passada aconteceu a abertura na sexta-feira, mais precisamente dia 21, com alunos da PAI na Praça Rui Barbosa. Né? É sempre importante apoiar as atividades da PAI. Né? A PAI, eu fiz parte como diretor uma época lá, a época que a dona Maria Helena Pila era diretora. É uma entidade fantástica, né, Adriano? Essa é uma entidade que toda a população tem que dar apoio sempre que tiver possibilidade, porque lidar com as pessoas que têm síndrome de Down é muita felicidade para os pais, porque a pessoa traz um amor que é uma coisa fantástica. E a Maria Helena Pila, o Sérgio Pila, a Dora Colber foram pessoas que iniciaram a PAI que Montenegro, que até então não tinha, né, década de 70, né? A dona Maria Helena foi a cabeça, como se diz, pensante do desenvolvimento da PAI. Ela, como esposa do juiz, tinha maior facilidade para transitar dentro da sociedade, e junto com a dona Dora Colber e contra mais uma senhora que agora me falta o nome, era o trio de ferro que nós chamávamos, batalhavam incessantemente na cidade a favor da PAI. E funcionava muito bem. Tanto é as obras que estão lá, tudo a dona Maria Helena foi responsável. Como é que era Montenegro antes da PAI, tu te lembras, Remy? Não tinha uma escola específica, né? Não tinha escola, e daí todo mundo tratava em casa. Então o principal problema é que os pais escondiam os filhos com síndrome de Down. Tinham vergonha de mostrar. E o que a PAI trouxe foi exatamente o contrário, que tinha que colocar eles na exposição, colocar eles a trabalho, a diversão, porque a vida dessas pessoas é fantástica. Né? Agora ainda vi uma reportagem essa semana da Paralimpíada, onde um rapaz lá com síndrome de Down, ele já é multicampeão, tem centenas de medalhas de ouro. Então a mãe dele contou um episódio que teve natação, e ele teve uma prova que ele chegou na frente e não colocou a mão para o eletrônico apontar que ele seria o vencedor. Ele esperou o segundo lugar tocar com a mão e depois ele tocou. Por quê? E daí a professora foi perguntar para ele: tu venceu porque não colocou a mão? Ele disse: eu já tinha ganhado 3 medalhas de ouro. Que espetáculo! E daí o professor disse que só quem tem esse sentimento é a síndrome de Down. Coisa impressionante. São umas pessoas excepcionais. Coisa maravilhosa, né? É maravilhoso. Bom, bacana. Olha só, o prefeito Luiz Américo Alves Aldana conheceu os problemas na estrutura dos prédios da Estação da Cultura. São vários prédios lá que abrigam o Museu de Artes, o Museu Histórico. E um dado impressionante aqui, olha só, as salas de uso da comunidade recebem em torno de 4.800 pessoas por ano. Entre atividades de esporte e lazer, o Largo dos Ferroviários, que é o complexo todo, inclusive a parte da frente da Estação da Cultura, recebe uma média de 27.400 visitantes por ano. Que maravilha, né? É uma maravilha. Aí que eu sempre digo, já tratamos desse assunto aqui, Adriano, a entidade que protege o patrimônio histórico, nesses prédios que eles têm que atuar, para manter a conservação dos prédios, que agora foram reformados e já estão com problema de desgaste.
tem que se concentrar nesses prédios que são patrimônios históricos existentes, e não procurando prédios que estão aí caindo, tentar que eles sejam colocados como patrimônio histórico. Eu acho que a visão tem que ser orientada no sentido de manter os atuais. Eu tenho uma visão assim, Remy, o município de Triunfo é um município ainda que preserva por demais, até não tanto por uma questão de preservação da memória histórica, mas porque não há muitos investimentos, então o centro da cidade continua com aquelas casas antigas. Mas Montenegro perdeu muito dessa característica, principalmente no centro, mas nós temos ainda essa referência de prédios históricos e ali o Largo dos Ferroviários, né, que é uma coisa realmente muito, muito bonita, e poucas cidades têm uma estação férrea preservada. Eu cito o caso de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, que começou lá em Hamburgo Velho, não existe mais absolutamente nada, nenhum vestígio da estação férrea, e nós aqui, ela continua na íntegra de pé. Exatamente, é muito bonito, né? Um dia desse eu deparei com um veículo de uruguaios que estavam passando ali e me perguntaram que queriam ver o trem. Eu disse, olha, a estação é cá, mas trem não temos o trem. Então é uma preocupação que o governo tinha que correr atrás, é de achar uma máquina, que deve ter por aí, né? E trazer para colocar na estação, pintar ela, conservar e deixar ali, para enfeitar ainda mais a nossa estação. Eu lembro uns 5, 6 anos atrás, talvez um pouco mais, a IFICA, que foi a idealizadora e que apresentou o projeto de restauração e de criação da Estação da Cultura, havia feito um contato e até um início de negociação com a UBRA, que tinha mais de uma Maria Fumaça, né? Mas infelizmente não acabou evoluindo, mas houve uma movimentação, poderia ser retomada, né? Exatamente, tinha que procurar. Tem, a gente sabe que tem por aí, em mau estado, mas trazer e fazer uma reforma e manter ali, porque daí fica mais bonita ainda. O pessoal de fora vai trazer o turismo para cá, para ver a Maria Fumaça. É verdade. Remy, mais um assunto aqui, drogas nas escolas. Coordenadora do Conselho Tutelar diz que se sente frustrada. Aquela série de reportagens sobre drogas nas escolas, entrevistamos a coordenadora e ela disse que leva o pessoal lá para o CAPS e o pessoal já sai, então muitas vezes ela se sente frustrada. Droga é uma batalha incessante e não tem limite, né? Então, o trabalho é tentar coibir a droga nas escolas. Esse é o trabalho, tem que coibir. Depois que ela entrou, é difícil tirar dos jovens drogados. A batalha é muito grande. Então nós temos que trabalhar, mas as escolas têm que trabalhar na coibição, não permitir que a droga entre na escola. É lógico que não tem como fazer uma comparação dos dias atuais, século XXI, aí com os anos 50, 60, né? Mas no tempo que tu era aluno do São João Batista, havia também, em dimensões bem menores, mas havia também esse problema de droga? Não, não havia. Zero? Era zero. Não tinha. E a juventude procurava o esporte, outras coisas, né? Tinha muito esporte à disposição e não tinha essa ideia de droga. O drogado era uma exceção à regra, assim, muito difícil. No colégio São João Batista que eu estudei, não me lembro de um drogado na escola. Não me lembro. Tá certo. Agora, hoje está uma briga, né? É uma briga, né? Tá certo, Remy, nós ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Eu agradeço mais uma vez a tua participação, Remy. Eu que agradeço aos ouvintes. Bom dia. Nós voltamos amanhã com mais notícias aqui no estúdio aberto. Até mais, pessoal.